É sempre assim. Então nós temos que ficar o quê? Descansado. Então deixa Deus usar o vaso, venha meu obreiro. É aquele ministério do mês passado. Soldado na batalha tem que dar o quê? Lugar. Preparado. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar para o nosso obreiro. Amanhã você que está aqui na frente trazendo a palavra. Porque quem capacita é Deus. É Deus que vai capacitando aí. Estou feliz com o meu cooperador Genildo também, que eu sempre posso contar com ele nas orações. Cada um, Deus tem um trabalho diferente. Ninguém é igual. Então, o que Deus lhe deu, o dom que Deus lhe deu, agradeça. Não vai ser o Senhor, eu queria ter o dom. Não. Agradeça o dom que Deus lhe deu, porque cada um tem a sua parte na congregação. Amém? Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, Pai querido e amado, apresentamos a Ti a vida do Teu Filho. Toma, meu Pai, em Tuas mãos nesta noite. Deus, usa, meu Pai, os lábios do Teu Filho para falar com a Tua igreja. Estamos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua voz. Trabalha, meu Pai, em cada coração. Que venhamos guardar, praticar a Tua palavra. Abençoa o Teu Filho, da vitória. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Vamos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saudar a igreja. Eu peço até, já vou iniciar pedindo logo perdão, porque eu só sei falar isso quando eu estou aqui com vocês, que é saudar dessa forma, saudar aqueles amados que vão morar no céu com a parte do Senhor. Então posso repetir, né? Isso não incomoda não, né? Quem vai morar no céu. Então vou dar mais um amém para quem. Uma salva de palmas para quem vai morar no céu, amém? Vamos povoar o céu, porque se não fosse assim, ele não teria dito: vou para o Pai preparar moradas, mas voltarei, né? Pois bem, então, eis aqui, meu Senhor, estamos aqui, ó, essa igreja, meu Senhor, meu Deus. Estamos aqui no nosso lugar lá. Rapaz, ele vai ter preferência, um do lado do outro lado, enfim, vamos avançar. Ontem à noite, perto da meia-noite, eu estava assistindo um vídeo e falei: meu Deus, nenhuma ministração. Ontem, falei até com o Lu. Aí eu fiquei observando assim: meu Deus, eu ia até fazer um videozinho bem curtinho, de 5 minutos, só que na verdade é muita informação para 5 minutos, para os 5 minutos, porque eu vi no vídeo. Foi algo tão rápido, mas ao mesmo instante eu vi o trabalhar de Deus. E aqui, como tem praticamente 99,9% de mulheres, então vão entender bem de uma forma bem sucinta o que é que eu vou falar, bem simples. Eu vi o vídeo de um nascimento de uma criança, só que o nascimento foi diferente. Foi, ao invés de ele já sair chorando, ele saiu na bolsa envolvido pela proteção daquela bolsa, a placenta e tudo mais. É placenta, é isso mesmo? Pronto, aquela bolsa. Aí eu pensei, eu fiquei olhando para ela, que coisa de doido. Eu fiquei assim, já começou, gente. Já estamos, já. E a palavra é justamente o nascimento. E vocês vão, quando der o primeiro glória, vão entender que vocês já entenderam onde é que está a palavra. Aí o que acontece? Aí quando começou, tirou por inteiro aquela bolsa da barriga da mãe. E eu fiquei olhando para, e a criança lá, como se estivesse dormindo dentro daquela bolsa. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí já estava acontecendo um parto. Aí o médico parece que fez só um furinho e começou a sair aquela água. E quando saiu aquela água, começou o choro. Aí eu entendi, rapaz, quer dizer então, com água e com aquela pele envolvendo a criança, ela está protegida e não está chorando. Então quer dizer, quando já está exposta ao mundo, fora daquela proteção, ela está chorando. Aí, entendeu? Pronto. Então vamos começar agora. Porque ele é digno de honra, glória e louvor. E a gente vai entender agora por que essa proteção. A gente, quando está com o Pai, com Deus vivo, a gente tem essa proteção que o mundo lá fora não tem. Aquela proteção que a gente sabe que a gente pode avançar, a gente pode ir com o vírus da esquerda, da direita, a gente sabe que vai cair 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas então o que acontece? Por que então Deus coloca a gente? Mas é porque Ele garante. Então a criança, quando está dentro do ventre da mãe, ela está protegida. Quando ela... E a gente vai entender que a batalha pela vida vai começar desde
daquele momento ali que vai explodir, porque ali ela tem aquela proteção da mãe, ela tem aquela proteção, tem um alimento que vai conduzindo através do cordão umbilical. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto, eu tenho 30 anos, eu nunca tinha visto uma bolsa daquela e a criança protegida. Eu não gosto de olhar parte dessas coisas, mas ontem eu fui conduzida pelo Espírito Santo para olhar e entender que o fortalecimento, como a irmã Eliane está grávida aí, ela sabe que o fortalecimento, a criança já mexe, já começa a dar resposta dentro da barriga, as promessas de Deus já estão ali, e a gente vai para Jeremias capítulo 1, onde ele fala que conhece, vamos começar logo em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia, Deus. Deus é fiel, olha aí. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Até aqui. E para a gente entender e mergulhar. A bispa levantou aqui, mas pode ficar tranquilo, bispo, porque a bispa já, em reverência à palavra, ela levantou, mas podia ficar sentado mesmo, bispo, já foi automático, né? Em Lucas capítulo 1, e aquela criança, eu fico observando quantas crianças que na verdade Satanás não sabe como é que Deus vai usar. Então, o filho da irmã Eliane, ele já está consagrado desde o ventre da mãe, então ele já vai ser usado para a glória do Deus vivo. E isso, se ela era cristã, ela é como ela vai morrer mais ainda, porque ela já sabe a promessa que Deus já tem para o filho que está no ventre. E não quer dizer, vai vingar, esse filho que está na barriga vai vingar, porque é promessa de Deus, não é promessa dela, não é promessa do homem, é promessa de Deus. Aí eu fico observando que Deus, quer dizer, como é que Deus vai dar uma garantia, sabendo que ela pode ter complicação, mas o apóstolo já usou na gravidez dela, disse que sensações e outras coisas mais iria parar, iria cessar. Até o irmão Genilton também, ele foi repreendido, dizendo, olha, fique mais perto, fique cuidado. Então, por revelação, porque Deus sabe. Então a gente não sabe a grandiosa maravilha que está por dentro de cada bebê, de cada vida que está por vir. E a gente, por mais que a pessoa não tenha sido escolhida para profeta desde o ventre da mãe por conta de uma cadeia hereditária que atrapalha o agir de Deus, pessoas que na verdade não sabiam que só vão encontrar Jesus lá na frente, era porque na verdade tinha uma maldição hereditária na família que poderia atrapalhar justamente o trabalho de Deus. E quando a gente vai aqui para Lucas capítulo 1, versículo 15, aqui está falando do nascimento de João Batista. Glória a Deus. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Até aqui, vamos avançar para o 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Até aqui, glória a Deus. E eu fico observando que as promessas de Deus, tanto no velho quanto no novo, aquilo que é para a pessoa mergulhar e entender que o que ele prometia, ele continua prometendo, e por que hoje então não? Aí a gente olha para a irmã aqui e já vê o trabalhar de Deus, e a irmã já entrou no mistério, já foi sendo usada, mesmo com a gravidez. Então aí outras pessoas que não entendem o trabalhar de Deus vai falar assim, como é que pode uma grávida vai fazer isso? Mas Deus sabe como é. Quem sustenta, quem dá o alimento, o sustento, porque para o filho dela que está dentro da barriga é o Deus vivo. Então é Deus que garante. Então eu fico observando que a criança, as promessas sendo desenroladas no dia a dia, pessoas que estão fora da posição, pessoas que já eram para ser profeta já, mas não estão sendo usadas por Deus porque está fora da posição. A gente sabe que tem muita gente que queria estar sendo usada por Deus, vê Deus na vida da pessoa e fala, meu Deus, eu quero ser usado assim também. Quem foi que nunca viu ou desejou um dom desses, conforme foi dito anteriormente pela bispa aqui? Que tem que se conformar conforme Deus diz, mas não é errado você desejar, porque na Bíblia mesmo te dá uma garantia que você tem que desejar os melhores dons.
Então, para você desejar os melhores dons, é necessário você fazer a busca, então, pelos melhores dons. E essa busca é justamente conforme a irmã falou, que é abrir mão. Mas hoje ninguém quer abrir mão. As pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem deixar os seus maus hábitos. As pessoas querem continuar na vida de mentira. E que tipo de comunhão Deus tem com a mentira? Deus não tem comunhão com a mentira. Aquele que é vivo e aí, século dos séculos, o qual em breve vai voltar para nos buscar. Aleluia! Ele deu uma garantia que eu vi entender também, foi ontem. Dinheiro que deixou o servo. Glória! É assim mesmo, Jesus converte ele. Queima o Senhor, queima esse raio. O raio não, só a frequência. Só essa frequência aí que não é de Deus. Mas vamos lá. O rádio não, meu Deus, eu não vou notar, já passou, não. Então, a caixa converte a frequência. Então, para a gente entender também e a gente fazer justamente a ligação com o que a gente já viu até aqui, aí a gente vai agora para o livro de Daniel. Aleluia! No livro de Daniel, capítulo 12, até vou adiantando para a gente ganhar tempo. Aleluia! Aleluia! Nesse tempo, Glória a Deus! se levantará Miguel. Olha aí, Jesus. Até aqui. Miguel, por que Miguel? Miguel, por que Miguel, né? Então, nesse tempo se levantará Miguel. Então, quando a gente vai para a tradução, é aquele que é como Deus. E por que então Jesus, ele tem diversas formas de ser chamado? Porque quando a gente vai olhando os nomes, são nomes todos eles relacionados a Deus. Se você então falar, então quer dizer, aqui no livro de Daniel, se a pessoa por acaso não estiver ligada no Espírito, vai achar que é um anjo. Que é o anjo Miguel. Porém, quando a gente vai se conectando cada vez mais, vai se entregando a Deus, a gente vai entendendo que é a revelação do que está por vir. Porque aqui está justamente no texto, no início, está dizendo que é, no subtítulo, dizendo que é o tempo do fim. Então, no tempo do fim, a gente não está esperando o anjo, a gente está esperando Jesus, o Redentor, aquele que vive para todo sempre. E porque ele vive para todo sempre, aqui está dizendo, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos homens dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Até aqui. Então, no capítulo 12, do primeiro até o versículo 4, vai trazendo revelação, e a gente só vai entender que é revelação quando ele fala justamente que tu vai selar esse livro, Daniel. E mais embaixo, avançando no capítulo, ele está falando justamente o anjo que apareceu para ele, que trouxe essa visão e mandou ele descansar, que seriam os tempos do fim. E esses tempos do fim é o que a gente está vivendo. Quando aqui no versículo final, no versículo 4, ele fala: até o tempo do fim, muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando a gente busca a tradução em outras Bíblias, quando fala saber, se fala ciência, se fala tecnologia. Quando a gente olha como é que está a tecnologia, aquele celular que prestava ontem e amanhã já não presta mais, porque a tecnologia já avançou, e o homem cada vez mais está cego pela tecnologia e pelo saber. Quantos hoje no Brasil e no mundo inteiro está uma guerra, praticamente, que a gente pode perceber que não precisa da guerra civil, porque tem uma guerra tecnológica. Então, empresas se levantando o tempo todo, então cada vez mais pegando aquilo que já era fino e afinando, fino e afinando, e hoje em dia a gente fala: o que é isso? Então os valores foram invertidos. Aquilo que a gente então antes tinha valor, amanhã já não tem mais. Então um carro que hoje sai da concessionária novo, zero, ele rodou 1000 quilômetros aí, rodou uma semana, ele já não presta mais com o mesmo valor de mercado o qual ele saiu da loja.
Então, um celular, da mesma forma que dá uma média de R$1.000, quando você saiu da loja com ele, já usou, independente do estado dele, ninguém vai dar mais R$1.000 e você não vai querer mais aquele de R$1.000, vai querer um de 1.200, 1.300, 1.500 e por aí vai. Então, eu fico observando que essa passagem de Daniel vai nos revelando praticamente um elo, uma ligação, praticamente eu falei agora de forma redundante, elo é igual a ligação, mas eu fico observando que o que está em Daniel está em Apocalipse. Então quer dizer, algumas pessoas que não entendem Daniel vão entender Apocalipse, mas se por acaso não entender Daniel, será que vai entender Apocalipse, que ele é mais cheio de figuras? Então, não vai entender. Então é necessário as pessoas começarem de fato do princípio, porque quando a gente começar a buscar a palavra de Deus, a gente vai entender que é um alimento que a gente vai ter vontade de saborear e buscar cada vez mais. E se por acaso não tiver essa busca pela palavra cada dia, eu entendo que nem Apocalipse você vai abrir e não vai entender. Por que que as igrejas hoje em dia não pregam e não falam de Daniel? Só fala do jejum de Daniel, mas não fala das semanas de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Então, são formas o qual hoje em dia as igrejas não estão falando, porque Daniel, ele teve essa visão juntamente com o anjo, e ele ficou perturbado porque ele não entendia, só que o anjo mandou ele ficar despreocupado que isso seria para o tempo vindouro, e é o qual o tempo que estamos vivendo. Hoje vocês são bem-aventurados porque escolheram estar aqui ouvindo a palavra de Deus, e eu entendo que quando a gente está aqui, o Senhor nosso Deus, o Deus vivo, está alcançando aqueles que são nossos, aquele que está na nossa parentela, aqueles no qual ainda não tem essa graça que a gente hoje já achou, que Deus hoje já achou em nós, a qual a graça e a misericórdia foi alcançada. Então eu fico observando que eu passei por uma situação, vou dar até um testemunho muito rápido aqui. Ô, glória! Que eu passei por uma situação nessa segunda-feira, Lu tomou ciência dessa situação, e o que foi que aconteceu? Teve um amigo meu que ele falou assim: Maurício, pode trazer essa salada de fruta aqui, mas você não precisa nem subir para entregar porque estamos doentes. Ele e a esposa dele. Quando estava no caminho, eu falo: Deus, se for da tua vontade, e tem coisas que a gente não deve mencionar no mundo, porque no mundo espiritual a palavra tem poder. Se a gente entende que a palavra tem poder, tudo que a gente acaba mencionando pode ser que no mundo espiritual, Satanás, ele sabendo daquilo que você está mencionando, por isso que a palavra tem poder, ele pode usar pessoas até que está dentro de casa para atrapalhar aquilo que você está buscando, ou pessoas conhecidas, ou pessoas que estão ali na esquina, e por aí vai. Então tem coisas que vai cooperar para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas será que a gente está fazendo de tudo mesmo? E o tudo é justamente a vontade de Deus. Então Deus, será que quer que a gente fique falando pelos cotovelos? Porque em Tiago fala: aquele que se considera religioso e não refreia a língua, ele é mentiroso. Então é melhor a gente refrear a língua. E voltando justamente para o testemunho, vocês vão entender porque eu também falei isso. Aí eu não mencionei o que eu falei em pensamento com Deus, conversando com o Espírito Santo. Eu falei: Deus, se for da tua vontade, sem mencionar. Eu falei: se for da tua vontade, eu subir ali, quem vai pedir para que eu vá orar pela família vai ser a esposa, que a esposa é cristã. Só que quando eu também entendendo que ela era cristã, e eu falando com Deus: Deus, eu vou entender que é o Senhor no negócio se ele também participar da oração. Só que aí ele falou assim, ela falou assim: eu acho que é difícil ele participar, viu? Eu falei: é possível, e lembrei justamente o que a irmã Miriam outra vez falou, e daquilo também a palavra de Deus, quando ela é viva e eficaz, ela é viva e eficaz, ela fica. Então a irmã Miriam falou, se não me engano, em Amós, e falou: é possível andar dois se não estiver em concordância? Então eu falei com ela, em mensagem, parei de conversar com ele no WhatsApp, falei com ela assim: é possível andar dois que não estejam em concordância? Eu não precisei falar que estava na Bíblia para ela em algum momento falar assim: está me dando uma surra em Bíblia, está querendo falar tudo que está na Bíblia. Mas ao mesmo instante tem coisas que a gente fala para às vezes evangelizar, tem coisas que a gente sabe que não precisa falar, está na Bíblia, mas a pessoa vai entender que é uma palavra diferente, que normalmente não é usual para a vida dela. Então tem vezes que a gente está conversando e a gente começa a recitar versículos sem precisar falar o capítulo e o versículo.
mas a gente usa no nosso dia. E foi o que eu falei com ela, que Deus, como a bispa falou, que Ele nos dá a ferramenta. Então, quando a gente acha que não tem sabedoria, a gente pede que Ele dá. Então, agora tome cuidado com paciência. Se porventura vocês estão impacientes e ficam querendo pedir paciência, então você vai ter que ir para a prova onde você vai ter que usar de paciência. Então é melhor pedir mais sabedoria. Então a gente voltando para onde a gente estava, quando eu cheguei no local, aí assim que eu cheguei lá no local, fui em Lauro de Freitas, aí quando eu cheguei, eu tomei um banho, primeiro um chá de cadeira, né? Eu fiquei esperando, estava na chuva, então era uma tendência, o mundo espiritual estava conspirando contra mim, porque na verdade já parecia que já sabia o que estava por vir. Então quando pessoas estão feridas, estão amarguradas e Satanás sabe que o remédio é Jesus, é tudo com Ele e tudo termina nele. Glória a Deus. Então aí o que foi que aconteceu? A pessoa chegou até mim, o rapaz falou, ó, a gente lá está usando máscara até dentro de casa porque a gente está na quarentena. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, mas você não precisa subir não. Eu falei assim, não, mas pode ficar tranquilo, eu vou subir. Aí quando eu fui subindo, ela já tinha dito no WhatsApp que, não, tudo bem, vamos orar e ele irá participar. Quando chegar lá dentro, ele falou assim, eu vou entrar aqui e depois eu volto. Ela falou, não, você vai ficar e é só um pouquinho, é só hoje. Faça isso aí por mim. Aí ele voltou, ele iria se trancar no quarto. E ele é uma pessoa que não confessa a Deus, não confessa a Jesus como Salvador ainda. Porém, eu fiquei me perguntando, meu Deus, e aí? E eu iria entender que não era Deus no caso, se por acaso ele tivesse de fato ficado trancado no quarto. Aí ele foi, saiu, então entrou em concordância conforme o que tinha conversado no WhatsApp. É possível andar dois se não tiver concordância? Então teve aquela concordância, mesmo que de uma forma forçada na vida dele, porque ele não queria, mas houve aquela concordância, que ele abriu a mão da vontade natural dele, que não era estar ali, mas aconteceu. E o que foi que aconteceu posteriormente? Eu peguei a palavra em Tiago. Tiago é um livro tão pequeno, mas ao mesmo tempo que traz tantas revelações para as nossas vidas. E o que comecei a... Ele tem uma saúde fragilizada. Ele não tem nem 40 anos e é uma tendência de ficar paralítico. Ele às vezes está andando na rua e às vezes ele cai. Ele perde o equilíbrio por conta do andar dele, por conta de algo que está na saúde dele, que está interferindo, que eu sei que está no mundo espiritual. Que aí quando eu peguei a Bíblia, eu pedi para ela pegar a Bíblia dela, na casa dela, aí eu peguei, me preste sua Bíblia aí fui em Tiago. Aí no livro de Tiago fala, se perdoar, será sarado, será curado. Então o perdão, ele traz o quê? Ele traz cura. Então se ele traz cura, por que tem muita gente doente? Será que tem perdoado? Aí quando eu falei isso, que estava na palavra, aí, mas eu não posso perdoar fulano não, porque fulano isso. Aí eu falei, papai, a espada já entrou, já cortou e já trouxe a resposta que aquele momento ali precisava. Porque na verdade tem gente que está doente, está amargurada e é de alma, e para que venha a ser sarada, curada, é necessário liberar o perdão. Mas as pessoas não querem liberar o perdão porque tem orgulho. Aí tem um lado que a seta do inimigo entra como? Você não pode. Como é que pode, rapaz? Então a gente que tem a sabedoria, que não é sabedoria natural, é a sabedoria de Deus, a gente vai fazer o contrário. E se não está fazendo, então vamos fazer o que Deus faria, conforme Miriam também falou, que eu também, até já conversando em casa, a gente assistiu até um filme que o que Jesus faria no seu lugar. Então, aí eu falo, aí Jesus faz ao contrário, que aquilo que eu entendo que Jesus, ele trabalha de uma forma contrária que o mundo espiritual espera. Então, por que a gente então vai trabalhar de uma forma a qual o mundo espiritual espera? Porque o mundo espiritual começa a jogar setas, falando, não faça isso não, tu é besta, tu vai ceder, tu vai. Como é que pode? Então, a seta entra dessa forma, porque quando a gente então está com a mente blindada em Cristo, a gente vai falar, eu vou fazer diferente, porque Cristo no meu lugar, Ele faria diferente. Então, quando a gente começa a agir como Jesus, aí o inimigo começa a dar passo para trás, porque entende que você está blindado, você está vigiando, e não vai deixar cair por conta de seta.
A seta não é mais forte que você é mais forte que a seta, você que manda na seta, você que fala, pode voltar, porque eu tenho Deus vivo, eu tenho Jesus em mim, Cristo vive em mim. Então, qualquer seta bate e volta. Vocês vivem no altar, o altar é a proteção. Cristo está em nós e é Ele o qual dá essa garantia. E dentro da casa, aí quando eu falei, ó, se você vai perdoar, não sei, mas eu sei que é a chave da cura. Então, é uma tendência, caso eu entendo, e olha que para a glória de Deus, se por acaso a pessoa não se converter, não converter desse mau desejo de não perdoar, se por acaso cair na cadeira de roda, eu entendo que para a glória de Deus ele vai levantar. E por que ele vai levantar? Porque na verdade ele está sendo colocado por conta de uma situação dele. Ele então está caindo em enfermidade, mas é uma enfermidade que começa de forma espiritual. Então, quando terminou a oração, aí depois de ler essa passagem, aí damos as mãos, vamos orar, e quando começamos a orar, aí depois eu abri o olho para ver como é que estava a situação, para ver se ele estava em concordância, estava fazendo chacota, ele estava de cabeça inclinada, mostrando justamente sinal de humilhação e inclusive também respeito, o qual, na verdade, antes daquele momento parecia que era uma pessoa sem respeito. E ele sabe por que disso? Porque normalmente ele é uma pessoa que zomba. E quando a gente terminou a oração, aí quando eu olhei, ele estava suando, aí eu falei, opa, Deus agindo, e começou a dar até uma suadeira aí, né? Eu não falei. Então nem tudo é pra gente falar, a gente refreia, mas a gente já faz logo uma reflexão, e foi o que eu comecei a observar. E no final da oração, a minha amizade não é com a esposa dele, a minha amizade é com ele. E no final ela falou assim, que dia você vai voltar aqui para a gente fazer um almoço para você? Aí eu entendi que era necessário a palavra ser semeada naquele lugar ali, porque quando a pessoa está em frieza espiritual, então as setas que já entraram não vão bater em retirada, porque tem uma frieza espiritual no ambiente. Então o inimigo ele sabe como se andar. Ele vai se andar porque na verdade tem uma brecha. Mas e que tipo de brecha é essa que a gente dá? Então quando a gente entende que a gente, quando volta justamente para Lucas e para Jeremias, a gente quando vai perdendo aquela placenta ali, aquela proteção que na verdade não é mais de mãe, é uma placenta do Deus vivo, uma placenta que, sabe, tem gente que vai perdendo essa placenta aí. Tem gente que na verdade poderia até estar andando dentro de uma placenta, que estaria andando como a gente anda, que é debaixo das asas do Deus vivo. Porque o Salmo 91 fala que ele está no esconderijo do Altíssimo. Então, como ele está no esconderijo do Altíssimo, então a gente sabe que esse é o refúgio, esse é o local seguro. E nem todo mundo lá fora tem acesso a esse local. E porque não tem, porque não, são pessoas de coração endurecido. Então, cada vez mais que essas pessoas derem espaço para o trabalhar de Deus, Deus vai agir de uma forma diferente e vai trazer até cura também para a vida dessas pessoas. E porque na verdade as pessoas não são curadas justamente por conta disso daí. Então, quando estava saindo de lá, aí isso foi em Lauro de Freitas, e Glória a Deus. quando estava saindo de... Obrigado, Miriam. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É bom ter pessoas eficazes como o Miriam, que já informou aqui o tempo, mas vou estender já para a gente fechar. E glória a Deus. É bom, isso é gostoso também. Esse trabalho é eficaz na produção. Isso aí é produção celestial. Então, após ter saído dali, aí eu falei assim, meu Deus, obrigado. E quando eu falei assim, olha, de Deus não se zomba não, viu? Então vamos parar com as brincadeiras. Então ele ficou em silêncio. E quando fica em silêncio é sinal de concordância, não teve atrito. E eu entendo que hoje, como a gente está debaixo dessa cobertura, dessa placenta que não é mais de mãe, é uma placenta do Deus vivo, quando a gente vai andando em alegria, a gente vai espalhando essa alegria para as pessoas, e pessoas que sabem e perguntam, tu vai para a igreja com essa pandemia? É porque vocês sabem que vocês não estão indo para um lugar qualquer, vocês estão indo para o refúgio do Deus vivo. E por quê? Porque na verdade quando a gente está aqui, no lugar dessa unção coletiva, eu mesmo já tinha passado isso para um amigo, e eu falei para ele assim, peraí, Deus não tem comunhão com o erro.
Então, se ele não tem comunhão com eu, então por que quando estamos ali em unção coletiva, estamos reunidos, ele trabalha, ele revela, ele traz. Então peraí, então tem alguém que está errado. Em Atos 5:29, Atos 5:29 fala, vale a pena mais obedecer o homem ou a Deus? Então a gente entende que a gente está dentro dessa placenta, que essa placenta que hoje nos dá essa proteção. A gente sabe que a gente está andando não é debaixo de qualquer coisa, é debaixo daquela placenta que nos protege, que nos guarda. E para a glória de Deus, aleluia, estamos marchando. E meu Deus, Deus vivo, eu sei que Ele está vendo tudo isso que está acontecendo. E da mesma forma que no livro de Daniel falou que naquele, né, que não está escrito no livro, ele vai. Então, se não tiver com o nome escrito lá, então a gente sabe o que é que está por vir para essas pessoas. Então, bem-aventurados é cada um de nós aqui que não estamos em casa. E a gente tem que tomar cuidado, que a própria Bíblia fala: aquilo que vai servir de pedra de tropeço para o seu irmão, você não deve fazer. Então, eu até para fazer um convite hoje para as pessoas estarem aqui, eu mandei uma mensagem assim: aqueles que não estão em quarentena ou que não podem sair de casa, fiquem em casa. Mas aqueles que estão fortalecidos, aqueles que sabem que podem ir, vamos marchar para a glória de Deus. Então, como a bispa falou outrora, a fé não é de todos, porque tem gente que não acredita na fé, porque a fé é aquilo que a gente não enxerga. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Para o Deus vivo de Jesus. Glória a Deus! Louvado seja Deus, Deus é fiel, a fé não é de todos. Mas Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então nós sabemos que desde o ventre Deus já tem nos chamado. Glória a Deus! E quantos Deus estão chamando? Quantos Deus está chamando? Que Ele já chamou desde o ventre e ainda assim não quer se chegar e servir ao Senhor. E eu louvo a Deus, cada dia que eu chego aqui na igreja eu falo: Senhor, obrigado, porque o teu povo, vocês vêm buscar o Senhor. Eu falei: obrigado, meu Pai, porque o teu povo tem sido fiel contigo. Então eu oro para que Deus guarde, livre, estenda as mãos, abençoe, supra a necessidade de cada um. Porque Deus que supra a necessidade de vocês. A palavra diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quem é que acrescenta cada coisa no seu devido lugar em nossas vidas? É Deus. E quando a gente comenta com o irmão fica sabendo, mas não ajuda. E quando a gente passa para uma pessoa da família, a pessoa nos julga, mas não ajuda. Então, cada um vai tirar suas próprias conclusões, mas no fim ninguém vai nos ajudar. Mas quando confiamos em Deus, fazemos aquilo que Ele quer, nos doamos a Ele, Ele vai retribuir cada um. Glória a Deus! Louvado seja Deus. De hoje a 8 eu vou contar minha bênção, que eu contei só uma, não contei segunda. Deus é fiel e eu sei que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Vai abençoar mim, vai abençoar você. As bênçãos de Deus, elas nos alcançam. A gente não corre atrás da bênção, a bênção que vem atrás da gente. A gente não vai falar que não queria. Quem não quer bênção? Todo mundo quer, né? Deus, eu quero a bênção está atrás de mim, a bênção está aqui, a bênção está do meu lado, a bênção chegou hoje, a bênção chegou amanhã. Deus, Ele gosta de nos ver alegre. E alegre na presença do Senhor. Um choro pode durar uma noite, mas amanhã, bem cedo, vem a alegria. Eita, glória! Bem, vamos ficar de pé? Vamos ofertar a presença do Senhor. Eu falei que não ia demorar, que terminaríamos o culto às 9. Mas Deus, Ele sabe como trabalhar. Amém? Eu creio que todos vão sair daqui regozijados, impactados e alegres na presença do Senhor. Nossa levita Amanda vai estar louvando e o nosso irmão Genito vai estar ungindo a sua glória. Glória seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pai do Senhor, Amém. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair.
No vazio quando estou longe de ti, perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença, seus frutos me fazem viver. Glória! Consolador, Aleluia. mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença, seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, postes minha força pra seguir. Quando meu coração chorou, Glória a Deus. postes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Eu agradeço a meu poder. Glória a Deus. Glória a Deus, nosso Consolador fiel. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, Pai querido e amado, apresentamos a Ti, meu Pai, as ofertas, o dízimo da Tua casa. Deus, pinga a gota do Teu sangue. Repreenda, meu Pai, todo devorador, cortador, migrador, destruidor. Pai, do celeiro, meu Pai, dos Teus filhos. Vai visitando, meu Pai, cada lar nesta noite. Vai entrando com a Tua providência. Vai sustentando, meu Pai, o Teu povo. Deus, que o Senhor venha, meu Senhor da glória, fazer, meu Pai, nosso celeiro transbordar, para que venhamos abençoar, meu Pai, a vida, meu Pai, daqueles também que não tem, meu Pai, o que se alimentar. Toma, meu Pai, nossas finanças, toma a nossa vida, coloca tudo no seu devido lugar. Nos ensina, meu Pai, a administrar aquilo que o Senhor, meu Pai, colocou em nossas mãos. Deus, abençoa, meu Pai, a vida da Tua igreja, abençoa a vida, meu Pai, do Teu povo. Aumenta a fé, meu Senhor, da glória dos Teus filhos e dá vitória a cada um. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Deixa eu só entregar os avisos. Domingo, agora de tarde, é Santa Ceia do Senhor. Segundo domingo, é Santa Ceia. Nós estaremos aqui para estarmos em comunhão com os irmãos e com Cristo, para nos fortalecer.